Olha que ideia interessante. E se o cérebro for, na verdade, um rádio? Parece simples, né? Mas e se essa ideia for a chave para desvendar um dos maiores mistérios da existência? Quem, ou o que, é o locutor por trás dessa transmissão? Pois é, toda essa confusão sobre quem a gente é começa com uma pergunta bem simples. Pensa bem, se o nosso cérebro é só uma máquina biológica, um hardware super sofisticado, o que aperta o botão de play? Então, para a gente poder chegar numa nova resposta, primeiro a gente precisa entender o problema, né? Vamos olhar para o paradoxo da decisão, mas a partir daquela visão mais clássica, mais mecânica da coisa. E aqui as coisas começam a ficar estranhas. Existe um fato que é, no mínimo, desconcertante. A atividade cerebral ligada a uma ação, ela começa meio segundo antes da nossa sensação consciente de ter decidido fazer aquilo. É como se a máquina se movesse antes de alguém dar o comando. Bom, dentro dessa lógica puramente mecânica, a conclusão parece inevitável, né? O livre-arbítrio seria uma ilusão. O cérebro decide tudo sozinho e a nossa consciência, ela só fica assistindo, como se fosse um espectador. Só que essa explicação deixa a peça mais importante de fora. Ela é ótima para descrever o efeito, mas e a causa fundamental? Ela simplesmente ignora. É exatamente por isso que a gente precisa de uma nova analogia. Uma que, olha, muda tudo. Vamos parar de pensar no cérebro como a fonte da consciência e começar a vê-lo como um rádio, um simples receptor biológico. Essa distinção aqui é absolutamente fundamental. Pensa assim, de um lado a gente tem o cérebro. Ele é o aparelho de rádio, o hardware, a máquina. Do outro lado, a consciência. Ela é o locutor, o sinal que está chegando, o eu que está transmitindo a mensagem. E aqui vem o ponto crucial, a virada de chave. O locutor não está dentro do rádio. Certo. Então, essa analogia do rádio nos força a fazer a pergunta decisiva, a pergunta de $1 milhão, né? Se o cérebro é o receptor, o aparelho, quem ou o que está do outro lado enviando o sinal? Afinal, quem é o locutor? A resposta para isso está justamente naquela peça que faltava no quebra-cabeça do modelo mecânico. Vamos dar um nome para esta peça. Vamos chamá-la de observador. O observador, ele é o nosso locutor. É uma consciência não física. Sabe aquela velha ideia do fantasma na máquina? É por aí. Algo que existe além da nossa realidade material, mas que, de alguma forma, interage com ela através do nosso corpo. É, em essência, o verdadeiro eu por trás dos olhos. Ok, mas como essa conexão acontece na prática? Como o não físico se comunica com o físico? Bom, o observador se comunica com o cérebro através de uma interface bem específica, a glândula pineal. Pensa nela como a antena do nosso rádio. É ela que sintoniza e capta o sinal para o nosso rádio biológico. Pronto, agora a gente tem um modelo completo. O locutor, a antena e o rádio. Com todas as peças na mesa, a gente pode finalmente voltar e decifrar a origem daquele sinal. E resolver de vez o mistério do tal atraso de meio segundo. Então, a sequência correta de uma decisão, na verdade, seria esta. Passo 1. O observador, a nossa consciência decide e pulsa o sinal. Passo 2. A pineal, nossa antena, capta esse sinal. Passo 3. O cérebro, o rádio, recebe e processa o comando e, bingo, é aqui que está o segredo. Aquele atraso de meio segundo não é o tempo da decisão. É o tempo de processamento do hardware. É o lag do sistema, sabe? E só então, no passo 4, o corpo executa a ação. O erro da visão clássica, portanto, era fundamental. Era uma questão de perspectiva. Estava se medindo o eco e não a voz. Estavam medindo o tempo que o rádio leva para tocar a música, e não o instante exato em que o locutor, lá no estúdio, decidiu falar. Isso, de uma vez por todas, resolve o paradoxo. O eu não é o cérebro. Ele opera o cérebro. Mas, como sempre acontece, uma boa resposta abre a porta para uma pergunta ainda melhor, uma verdade ainda mais intrigante sobre a nossa capacidade de escolha. A questão, então, muda de figura. Agora é se o observador, o nosso eu verdadeiro, tem essa capacidade de escolher, porque a nossa experiência diária é tantas e tantas vezes a de estar vivendo no piloto automático. Então, vamos direto ao ponto. A questão final é essa. Afinal, a gente tem livre-arbítrio ou não? E a resposta é tão simples quanto complexa. Sim, nós temos, mas não o tempo todo.
E talvez, no fim das contas, a grande questão da vida não seja se nós temos livre-arbítrio, mas sim quando nós escolhemos de fato usá-lo.